mais uma vez saudar a deputada Conceição Sampaio, né, que, como foi bem realçado aqui, ela tem colaborado com o nosso movimento desde o começo, e, como a gente sempre também frisa, é nas horas de dificuldade que nós sabemos quem são os amigos. Né? Não é nas horas de facilidade, mas nas horas de dificuldade, e em horas de dificuldade do movimento, ela colaborou conosco. Eu farei aqui uma breve explanação sobre o que é o mestiço e por que surgiu o movimento mestiço. Como a Elda já adiantou, o mestiço é aquele que nasce da mistura do índio com o branco, com o preto, né, com os amarelos, né, que são os orientais, quer dizer, quem nasce dessa mistura de origens. O movimento surgiu em 2001. Naquela época nós percebemos, começamos a estudar essa questão da mestiçagem, que o Brasil estava sendo guiado para a criação de uma sociedade artificial, que não era nossa, quer dizer, uma sociedade formada por brancos, por negros, por índios, né, por amarelos, mas que não havia mais um mestiço. Quer dizer, nós até no início pensamos que fosse algum equívoco, mas à medida que a gente foi entrando em contato com a questão, nós vimos que era intencional. Quer dizer, há um projeto, né, de eliminação étnica do mestiço. Quer dizer, a sociedade brasileira vai sendo dividida por raças bem definidas, sem mistura, né, por territórios também separados, e assim por diante. Então, nós começamos a trabalhar modos de proteger, né, a identidade nacional, que é uma identidade que nos surgiu dessa mistura, né, surgiu da mistura. O brasileiro, ele pode ser branco, pode ser negro, pode ser índio, pode ser mestiço, ele é brasileiro, existe uma nacionalidade que está acima disso, e que existe exatamente porque nós nos misturamos. Quer dizer, nós podemos até ser, alguém pode ser branco, outro pode ser negro, mas pode conviver no mesmo ambiente, né? E isso, aí é uma questão que nós frisamos, que é muito interessante nisso, sociedades que foram marcadas pela divisão racial, vou dar um exemplo disso, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que teve leis de segregação racial bem fixas. E lá, né, existem pouquíssimas etnias indígenas, por exemplo, que falam ainda o idioma original. E existe, por sinal, muito menos etnias indígenas nos Estados Unidos que sobreviveram a esse sistema de segregação do que no Brasil, em que houve a mestiçagem. Quer dizer, ou seja, mesmo com a mestiçagem, mesmo com o mestiço convivendo junto com os indígenas, nós temos uma quantidade enorme de aqui no Amazonas se realça isso. Isso é importante também, porque criou-se também essa ideia aqui no Brasil que, para preservar, por exemplo, uma etnia indígena, é preciso isolá-la com um território próprio, e que quem não for índio tem que ser expulso daquele território. Quer dizer, isso foi criado, essa mentalidade, a partir da Constituição de 88. Foi criada essa mentalidade. Quer dizer, havia até tratados internacionais, inclusive alguns assinados pelo Brasil, que seguiam no caminho exatamente inverso, né, na ideia de integrar, né, todos os povos, se fossem indígenas, à sociedade nacional, sem, né, isolá-los. Mas, a partir de um determinado momento, o pessoal mudaram, né, a linha. E isso acabou se refletindo no Brasil. Para o mestiço, isso causou um problema. Por quê? Porque onde surgiu o mestiço? O mestiço, ele não é um povo que surgiu na Europa, atravessou o Oceano Atlântico, chegou aqui no Brasil e invadiu a terra dos índios. Né? Não houve isso. Pelo contrário, o mestiço, ele foi gerado pelos indígenas. Quer dizer, nós somos um produto do indígena. Quem nos gerou? Não foi o mestiço que gerou o índio, foi o índio que gerou o mestiço. Quer dizer, e gerou dentro do território indígena. Por isso que muitas vezes a gente falamos, olha, os homens brancos estão invadindo a terra do índio, e às vezes usa essa expressão homem branco para o mestiço. Você chega lá, você não vê um branco, está lá cheio de caboclo, cheio de mestiço. E não, o homem branco invadiu a terra do índio, e a gente sabe que não é isso. Aquele mestiço que está lá foi o próprio índio que gerou. Então ele é nativo. Ele é nativo. Ele não é um invasor. Quer dizer, e como nós sempre frisamos, o pai tem que se responsabilizar pelos seus filhos. Quer dizer, quem gerou o mestiço tem que se responsabilizar por ele. Ele tem uma dívida histórica com o mestiço. E ninguém aqui quer expulsar índio de terra nenhuma, mas nós não queremos, como está havendo, infelizmente, uma política de expulsar, de fazer limpeza étnica de mestiços. Mais de um terço do território do Amazonas já é de área indígena demarcada, e cada vez que demarca uma área dessa, simboliza a expulsão
de caboclos. Eles estão sendo expulsos, estão sofrendo processo de limpeza étnica e não são invasores. E tem até casos, né, de indígenas que vieram de outros países, se fixaram no Brasil, em áreas que já havia mestiço naquela área, daí demarca a terra para essa etnia indígena e expulsa, né, o mestiço, apesar de ele descender de indígenas que já habitavam aquela área antes da chegada do indígena, daquela etnia. Quer dizer, houve o caso, né, no Acre, houve caso disso, houve caso no Pará, e assim por diante. Então, o que nós defendemos é o processo histórico que se desenvolve no Brasil. Você pode, alguém, continuar sendo indígena, convivendo com um mestiço, ou com alguém que se assume de outra identidade, sem precisar implantar no Brasil o apartheid. Porque, na realidade, o que está se havendo no Brasil é uma implantação de apartheid. É impressionante. Eu fui pesquisar, né, sobre... Eu sempre quis saber o argumento do pessoal da África do Sul que defendia o apartheid. Daí, por sorte, eu encontrei um texto do criador do apartheid, que foi um holandês chamado Hendrik Verwoerd, né, que foi o criador do apartheid, que era presidente da espécie da FUNAI, da África do Sul, né, era o órgão que cuidava dos indígenas da África do Sul. Quer dizer, e ele pegou, e ele explica lá, e um dos argumentos que ele usa, é impressionante, os argumentos que ele usa são parecidíssimos com os argumentos usados hoje em dia para demarcar a terra indígena e expulsar mestiços. É o argumento, não, nós estamos preservando a cultura do africano. Onde tiver branco, o branco tem que sair, e aquela área tem que ser só do africano. Ninguém aqui está sendo racista com o africano, não. Pelo contrário, nós estamos preservando a cultura dele, demarcando a terra dele. Por isso, na África do Sul, havia os bantustões, que eram exatamente similares às terras indígenas que estão demarcadas no Brasil. Quer dizer, era uma área criada pelo apartheid, onde, de acordo com aquelas etnias africanas, podiam habitar aquela área exclusivas. Quer dizer, quem quiser, pesquise isso, e veja a origem dessa ideologia de criação de apartheid. E nós, como nós falamos, nós do movimento mestiço não queremos expulsar índio. Pelo contrário. Alguns até dizem, vocês são anti-indígenas. Não, pelo contrário, nós queremos é conviver com eles. Nós queremos é continuar habitando na terra, né, com os índios como os mestiços habitam há 500 anos. E habitando numa terra do qual nós temos direito de origem, que é o mesmo direito usado para a argumentação da terra indígena. Quer dizer, nós, como eu falei, nós não invadimos terras indígenas. Pelo contrário, nós fomos gerados do ventre da Índia. Do ventre da Índia, então... Aqui, por exemplo, onde estão os manaós? Quem descende dos manaós? Nós, a população de Manaus. O sangue dos manaós está correndo nas nossas veias. Ninguém invadiu a terra dos manaós. O mestiço não expulsou os manaós. Os manaós é que foram se misturando e geraram o mestiço de Manaus. Quer dizer, então é preciso, a pessoa coloca isso, agora é preciso que nós, mestiços, tenhamos leis e instituições para nos proteger. Porque hoje em dia, né, para proteger os indígenas, você tem o Ministério Público Federal, que é obrigado constitucionalmente a ficar do lado do índio. Não adianta mestiço ir atrás do Ministério Público Federal, porque diz lá na Constituição que ele tem a obrigação de defender os direitos e interesses dos indígenas. Né? Você tem a FUNAI, você tem o Ministério da Justiça, você tem órgãos nacionais e internacionais, ONGs internacionais. Então, quer dizer, o indígena ele está totalmente blindado. Né? E nós, por exemplo, quando tem uma questão dessa indígena, que precisa de um advogado para entrar com recurso, nós ficamos lá juntando moedinha. Agora, se precisa, né, para proteger o indígena numa terra dele, vem uma estrutura todinha, né, para protegê-lo. Quer dizer, então, hoje em dia, se existe alguma população que está sendo oprimida na Amazônia, né, essa população é a população mestiça. Né, e nós precisamos urgentemente de instituições que nos permitam, pelo menos, lutar de igual para igual, porque a luta é desigual. Né? Suiamiçu é um exemplo disso, que houve no mato. Não vou me prolongar muito, com isso já estou me prolongando muito, mas Suiamiçu é um exemplo disso. Né? O pessoal não tinham nem ainda sido homologado a terra. O juiz federal decidiu que, olha, os índios vão ganhar essa terra mesmo, então já pode tirar a população. Expulsaram a população, mulheres, crianças, né, foram expulsos e ficaram na beira da estrada, literalmente, chamaram o exército, força nacional, expulsaram aquela população, ficou na beira da estrada, mulheres com criança no colo. Está vendo caso de suicídio, de pessoas que estão enlouquecendo, de desespero, né, lá no Mato Grosso, caso disso. Quer dizer, ou seja, e é essa situação que nós queremos sensibilizar as autoridades. Quer dizer, ninguém aqui quer expulsar índio, ninguém aqui é inimigo de índio, muito pelo contrário, nós queremos conviver com os índios.
Nós queremos é conviver com eles. Né? Nós queremos que as nossas filhas casem com índios. Né? Nós queremos ter vizinhos índios. Nós não queremos apartheid. Nós não queremos ser expulsos. Nós não queremos dizer, olha, aqui não é, você é brasileiro, mas não é tão brasileiro. Aqui existe o espaço dos brasileiros indígenas, o lugar do brasileiro negro, o lugar do brasileiro branco, porque já tem projeto de criação de território branco no Paraná. Já estão criando território branco, sob o nome de terras de preservação de colônias. Mas, na realidade, é preparando já os territórios brancos. Então, é contra isso, essa mentalidade segregacionista, né, que nós, do movimento mestiço, né, nos colocamos contra. E o direito de preservar a nossa identidade, né, como existe em outros países. No Canadá, na Constituição do Canadá, já consta o mestiço, na Constituição como povo nativo, indígena, esquimó e mestiço, como povo nativo. Então, nós sempre frisamos, nós nunca invadimos terra de ninguém, nós somos o povo nativo e temos direito à nossa terra. Muito obrigado.